Olá, gente! Eu sou a Fabi Miller. Vamos começar mais um Pode Ciclar. Lembrando vocês que toda segunda, às 8h20 da noite, tem episódio novo no ar. E também que se você tiver alguma sugestão de convidado ou de tema que você queira que a gente traga para vocês, é só mandar para nós aqui no comentário ou nos directs da rede social. Olá, eu sou a Rafa Silva e hoje a gente está com uma convidada muito especial. Como a gente está falando, né, Fabi, de consciência, do Dia de Mulheres e tudo mais, hoje a nossa convidada é a Michele. Seja bem-vinda, Mi. Olá, gente, muito obrigada. E aí, Fá, qual o ênfase que a gente vai dar hoje para Mi, hein? Então, na verdade, a Mi está aqui com a gente hoje porque nós temos aí o Dia das Mulheres, que comemora aí a data de todas as mulheres no geral. E nós temos também agora, no dia 25 de julho, para quem não sabe, que é o Dia Internacional da Mulher Negra. Então, a gente queria trazer, porque muito se fala, né, quando a gente vai comemorar o Dia das Mulheres, ou independente de ser Dia das Mulheres, a gente sempre traz as dificuldades das mulheres no geral. Então, a gente traz a dificuldade da mulher, que nem a gente já trouxe aqui no podcast, quando ela é mãe, né, no mercado de trabalho, na vida, no dia a dia, a dificuldade daquela mulher que tem um relacionamento abusivo, uma relação tóxica, e N dificuldades que as mulheres passam na sua vida e no seu dia a dia, na gestação, com a sua ciclicidade, enfim. E como o dia 25 é o Dia Internacional da Mulher Negra, a gente queria falar sobre as dificuldades que a mulher negra enfrenta na sociedade. Porque para nós pode parecer muito óbvio algumas coisas, né? Porém, não é. Tem muito mais além. E nada mais, nada menos do que a Mi para trazer aqui com a gente. Você está à frente de um projeto também, né, Mi? Fale um pouquinho para nós. Sim. Bom, eu hoje trabalho... Vou me apresentar, né? Isso! Meu nome é Michele Andrade, eu tenho 23 anos. Eu tô terminando a faculdade de pedagogia e hoje trabalho como professora em algumas escolas e também como recreadora de final de semana em um hotel. E comecei a participar do movimento antirracista em 2020, que na verdade foi quando ele nasceu. E aí a gente vem, assim, desde 2020... fazendo várias coisas, foi assim um furacão na minha vida e que veio para agregar. Então, cada dia que passa eu tô aprendendo mais, sabe? E é algo que eu quero cada vez me aperfeiçoar para que cresça cada dia mais. Que legal, parabéns. Obrigada. Parabéns, Mi. Mi, fale para nós um pouquinho, né? Você é uma menina, uma jovem de 23 anos, estudando pedagogia. A gente sabe que nas escolas hoje em dia existe o famoso bullying, né? Sim. E como que você encara isso? Como que está sendo, ainda mais de frente de um projeto, estudando pedagogia, à frente de uma escola onde a gente sabe que tem N situações de crianças, tá? Tem crianças que elas aprendem com o que vê em casa ou o que aprende com os amigos também, né? Que daí vira aquela criança que o que um faz, o outro faz. Você enfrenta algum problema, algum episódio que, tipo, te marcou com essa situação? Sim. Assim, eu aprendi, né, com a pedagogia e também quando surgiu o movimento, né? Porque o movimento ele surgiu através da primeira manifestação que a gente realizou. E a gente realizou essa primeira manifestação, que daí foi nessa manifestação que eu conheci os integrantes do movimento, porque foi tudo sozinha. Eu comecei sozinha e não conhecia ninguém, nem sabia como organizar uma manifestação, não sabia nada. Fui com a cara e coragem. E aí eu conheci o Jair e a Yasmin, que me ajudaram assim muito. Hoje a gente tem mais integrantes ainda no movimento. E na primeira manifestação, a gente percebeu que as pessoas queriam ser antirracistas, queriam estar na luta, mas não sabiam como. E elas tinham esse reflexo muito grande do que elas aprenderam em casa, tinham esse reflexo muito grande do que porque assim, a gente nasce numa sociedade que é racista. Então, não tem como a gente falar, não, eu não sou racista. A gente nasce numa sociedade que é racista e preconceituosa. Exato. Então, a gente não pode falar que o racismo não existe. Para a gente combater ele, a gente tem que assumir que ele existe, sabe? Não tem
para outro caminho. E a gente percebeu que as pessoas precisavam disso. Mas só que é uma parte da luta que você precisa ter muita paciência. Porque a gente precisa... Por conta disso também que eu escolhi fazer educação. Porque a gente precisa pegar ali na área da educação, vamos formar esse povo, vamos ensinar eles, sabe? Então, com as pessoas adultas, eu vejo muito isso, deles terem já um conhecimento formado, e com as crianças também. E na escola, com as crianças, eu acredito nisso, de eu pegar a criança quando ela traz algo pra mim, né? Por exemplo, do meu cabelo. Muitos alunos, desde quando eu comecei a trabalhar, principalmente em escolas particulares, eles falavam, teacher, mas por que você não alisa o seu cabelo? Daí, né, eu paro, eu pergunto assim, mas por que você acha que a teacher deveria alisar o cabelo? Né? Porque a gente tem que... A criança e o adulto, a gente tem que questionar da onde eles tiraram essa informação, né? E daí, geralmente, eles respondem, mas porque o cabelo liso é mais bonito, né? Porque na bolha deles, aquilo é o lindo, aquilo é a visão de lindo pra eles. É o que eles têm como referência. Então, aí eu sempre pergunto, da onde? Quem que te deu essa informação? Tal. Que daí a gente vai explicando pra criança, não, o cabelo crespo também é lindo. Aliás, ano passado, eu fiz um projeto com a minha sala sobre black hair. Então, eu expliquei pra eles, contei a história de uma princesa que é uma princesa africana, a Alcatune, ela foi escravizada aqui no Brasil e ela é a avó do Zumbi. Então, assim, eles ficaram encantados. Nossa, uma princesa africana. Porque, assim, infelizmente também, a gente vai ver as princesas, a maioria todas são brancas. Então, a gente sempre vai conversando, explicando, sabendo a origem daquilo. E porque é muito pra criança e pro adulto. Não adianta a gente chegar e falar assim, não, esse é o errado, esse é o certo. Eles querem saber o porquê, né? Então, mas a pergunta que você fez de algo que te marcou muito, do meu cabelo sempre me marcou, muitas crianças me falando isso, mas um acontecimento que eu fiquei assim de cara foi, não faz tanto tempo, foi no começo do ano, uma criança tava, e nem foi na minha sala, foi na sala de uma professora minha que é do lado da minha. Mas só que de terça e quinta a gente ficava mais juntas, porque eu tinha menos alunos, ela também. Então, em alguns momentos, a gente juntava as salas. E aí ela veio me falar que as crianças estavam brincando de massinha. E uma criança começou a misturar massinha. E aí uma outra criança chegou e falou assim, não mistura massinha, porque vai ficar cor de burro. Daí a minha amiga, que é a professora, falou assim, como assim, cor de burro? E dele, teacher, a minha professora do infantil, porque assim, eu trabalho nessa escola, eu trabalho no bilíngue, de manhã. Então, as crianças ficam com a gente no bilíngue no extracurricular e no período da tarde, ou vice-versa, né? Eles vão pro infantil ou pro fundamental. E aí, ele falou assim, a minha professora do infantil falou que se a gente misturar a massinha, fica cor de burro, fica feio. E ela perguntou assim, e assim, quando a outra criança estava misturando a massinha, a professora já tinha visto que era marrom, a cor que tinha ficado. E aí ela falou assim, mas que cor é essa? Que cor é essa de burro, né, que fica? Dele, marrom, teacher. Né, e dela, mas você acha uma cor feia, tal, dele? Sim, a professora fica muito brava se a gente faz isso, não pode ficar dessa cor. Falei, gente, tá bom. Aí ela me contou isso, e aí eu falei, tá bom, então o que eu vou fazer? Vou investigar com outra criança, vou pegar uma criança da mesma sala, vou tentar tirar dela essa mesma informação. Aí a gente tava voltando do snack e aí eu perguntei pra outra criança que era da mesma sala. Falei assim, viu, se você mistura massinha na sala, sua professora fala alguma coisa? Aí falou a mesma coisa. Fica cor de burro. Eu falei, mas que cor é cor de burro? Dele, marrom. Eu falei assim, mas marrom não é a cor da minha pele? Dele, é. Eu falei assim, mas você acha uma cor feia? Dele, ele travou assim.
E daí, E agora, será que eu posso expressar a minha então... opinião ou não, né? E daí ele falou assim, não, teacher, mas você é linda. Daí eu falei assim, né? Aí ele, sabe, você dá aquela reflexão pra criança, tipo, ok. E daí eu expliquei, eu falei assim, olha, você não pode misturar massinha. E a professora também deu a explicação naquele momento, no primeiro momento, pra criança, a mesma que eu dei. Você não pode misturar massinha, porque senão você vai perder duas cores, né? Não é porque vai formar uma cor assim, sabe? Que é feia. Não, todas as cores são lindas. E a gente não pode misturar, porque senão a gente não vai ter mais duas cores, né? E aí, depois disso, eu até criei um projeto de skin color com os meus alunos. E até falei pra essa minha amiga que se ela quisesse usar o projeto, ela podia usar. E daí eu comprei uma cartela de giz gigante, assim, que tem 24 cores de pele somente, sabe? Então é linda. E assim, tem 24 cores e nem contempla todas as cores de pele que a gente tem pelo mundo. Sim. E aí eu fiz algumas aulas, foram umas 5 aulas com os meus alunos, que a gente falou somente sobre isso. Então eu expliquei que não existe o lápis cor de pele, que a gente tem muitas cores de pele. E assim, é encantador ver eles aprendendo, ver eles entendendo. A gente reparou que no começo do ano, os alunos tinham o costume sempre de pintar os personagens deles, os desenhos, sempre pessoas brancas, com cabelo liso. E depois desse projeto, a gente reparou que eles já estavam pintando personagens de negros, com cabelos blacks, cabelos coloridos. Então isso, assim, foi muito, muito bom. Traz né? uma inclusão, né? Sim. Uhum. Porque, na verdade, não é... Acho que é até errado eu falar traz uma inclusão. Porque quando você fala traz inclusão, você se refere à exclusão. Que né? não era pra ser que não uma era inclusão. para ser, né? Não era para ser uma inclusão. Porque, na verdade, não tem, ninguém tá excluído. Porém, infelizmente, socialmente, a gente sabe que eu acho que é até um pouco inconsciente, né? Porque às vezes a criança não tem nem os pais que ensinam isso na casa. Mas inconscientemente é como você disse, a gente vem de uma sociedade que o branco sempre, né, tipo, teve mais privilégios, digamos assim. As pessoas tratam como isso, né? Sim. E daí começa a se fazer a diferença que na verdade não existe. Né? Exato. E é um ponto que ela trouxe foi muito legal, porque eu aprendi, pelo menos acho que você também, não sei, você também por ser bem mais nova, mas quando a gente compra o lápis de cor, ele vem, principalmente da Faber-Castell, que é aquele meio nude, meio rosinha. Sim, salmãozinho. Salmãozinho, que é a cor de pele. Então você pinta com aquilo, né? Exato. É automático. Sim, e assim... Inconsciente. Quando Inconsciente. a Faber-Castell lançou essa marca, né? Não lançou a marca não, né? Lançou a cartela, saiu lá na descrição atrás da caixinha, lápis cor de pele. Tiveram várias manifestações na época, há muitos anos atrás. Várias manifestações na época, assim, mães revoltadas, tipo, cor de pele de quem? Essa não é a cor de pele do meu filho. E a Faber-Castell não quis mudar. Ficou um tempão assim. E aí, depois de um tempo, eles mudaram. Hoje não se usa mais o termo lápis cor de pele. Sim, salmão. E tem alguns que usam salmão, alguns que usam rosé, rosa. E hoje até a Faber-Castell tem uma linha de cores de pele, mas assim, são poucas, são 5 lápis só. Até essa marca que eu comprei de gizes é da... esqueci o nome agora da marca, mas é uma parceria com o Negro, que também foi uma professora que criou esse movimento, tal. Então, assim, e até hoje, assim, eu trabalhando na área da educação, até hoje a gente tem professoras que ensinam que esse é o cor de pele, né? Quando eu era pequena, eu lembro de episódios, assim, nitidamente. Tava no infantil, acho que eu tava o quê? No pré. Eu tenho algumas memórias, assim, sabe? Memórias... Que marcaram, né? de relance. E eu falei assim, você pode me dar o lápis cor de pele? E aí um amiguinho me deu o lápis salmão. Daí eu falei, não é esse daqui, eu quero aquele, apontei pro marrom. Daí ele, mas daí é cor de cocô, não é cor de pele. E daí eu fiquei assim, ó, sabe, então... E aí, quando eu tava um pouco mais velha, que eu lembrei dessa memória, eu peguei minha mãe sempre guardou meus trabalhos, né?
E eu peguei minha pasta para dar uma olhadinha nos desenhos que eu fazia. E, gente, os personagens todos brancos, sabe? Então, Pra você se incluir. Naquela você, época, pra você ser aceita, né? Pra você ser Sim. igual a todo mundo, você Aham. pintava igual a todo mundo. exato. Tipo, Excluindo- ele falou que essa cor não é a cor certa. essa cor é cor de cocô. Então, não vou usar, sabe? Então, é muito forte. E até é uma coisa que se a gente... Tem gente que acha que é pequeno. Até eu tava falando sobre isso em outro podcast, e aí teve um cara que comentou assim, nossa, estão militando por causa do lápis de cor. Eu falei, exato. Sabe por quê? Porque olha o impacto que isso tem, sabe? As pessoas não entendem que, às vezes, nas pequenas atitudes, nos pequenos processos, ele gera transformações grandiosas. O reflexo o reflexo é que grande isso traz. e pode ser grave. Uhum. Porque se você ensinar para uma criança que a cor de pele é aquela, não, na verdade nem existe cor de pele, porque é um É um a minha mix. pele é diferente da Rafa. Exato. Eu, vamos supor, sou classificada como branca, mas ela também, mas olha a diferença do tom. Uhum. Entendeu? O próprio negro tem vários tons Exato. de pele, então nem tem. E daí nisso, sem querer, nesse ato simples, a gente acaba gerando grandes preconceitos. Não, mas você tocou agora em uma questão. Você não tem filho ainda, né, Mi? Não. Então, nós que temos filho, quando a gente, na maternidade, a gente acabou de ter a criança, vem a documentação Uhum. para registrar. Uhum. E você lá assina e tá lá. Se a criança é branca, parda, amarela ou negra. Aí, como você olha a sua criança, acabou de nascer. Você fala, e aí? Ela é amarela, ela é parda, ou ela é branca, ou ela é negra? Gente, não dá pra saber. É automático você colocar branco. Você falou, é branco. Uhum. Que cor é amarela? O que é uma criança amarela? Então, Hoje eu acho que eu sou mais amarelinha. Eu acho que eu sou café com leite. mas, gente, e a criança acabou de nascer. Eu mesma tenho foto de quando eu nasci. Eu tava branca quando eu nasci. Pois é. Mas é. A minha sobrinha Sabe? também. A criança, quando ela nasce, mesmo ela sendo, os pais sendo negros, ela nasce num tom mais claro, Isso. pra depois ela ir ganhando a melanina dela, né? Exatamente. Criando a melanina dela original. A minha mãe é branca de olhos claros, assim, não tão claros, um castanho claro, loira, e meu pai é negro, assim, bem retinto, e tem black e tudo mais, assim, eu nasci, assim, a cara do meu pai. Eu tenho um pouco o nariz, um pouco mais da minha mãe, sabe? O meu irmão, esse daqui é meu irmão, ó, o Michel. Olha. Vou mostrar aqui, ó. Ele é modelo? O quê? Ele parece modelo. Parece modelo, né? Não é. Mas, ó, Michel, seja modelo. Tá aí a deixa, tá? Tá aí a dica vendo? nossa. Vá lá. E aí, o meu irmão também nasceu muito parecido com meu pai, mas o olhar, assim, é totalmente da minha mãe. O olhar igualzinho. Olha que Olha loucura. Uhum. Eu acho muito engraçado quando você falou, minha mãe é mais branquinha, meu pai é mais negro. Eu já falei isso em outros episódios, mas a minha família é descendente de alemão. Uhum. Então, você imagina o impacto que vem. Então, os meus avós sempre foram muitos brancos, loiros, de olho azul. Uhum. Bem claros mesmo. E eu tenho primos negros de olho azul. Gente. E a minha avó era extremamente preconceituosa. Uhum. No entanto, ela tinha preconceito com a minha mãe, ela tinha preconceito comigo e com os meus irmãos, por nós sermos um pouco mais moreninhos, né? Uhum. E não ter olho azul. Mas o neto negro, que tinha o olho que que é da família dela, ela aceitava. Gente. Então, assim, o filho da minha irmã, que foi um dos únicos netos que ela conheceu, dos meus dois irmãos mais velhos, o meu sobrinho nasceu loiro. Uhum. E os meus filhos são loiros. Olha que coisa louca, né? Uhum. Ela aceitava ele. Ela brincava com ele, ela dava atenção pra ele, porque ele era um bisneto loiro. E meu filho, a Fabi conhece, depois eu mostro pra você. Meu filho é loiro. Loiro, mas eu e meu marido somos da mesma cor. Quando a criança nasceu, aquele cabelo branco, não tinha nem sobrancelha direito, não tinha cílios, de tão branco que era.
olhava e falava, essa criança da onde? Falei, filho, o meu é porque nasceu de mim. Eu vi nascendo. Eu vi nascendo. Então, olha da onde que vem o preconceito. Uhum. Tipo, minha avó era preconceituosa, meu pai foi a criação que ele teve, Uhum. mesmo tendo parentes, né, às vezes negro, ele tinha um certo preconceito, Uhum. porque é o que ele aprendeu, Sim. é o que ele trouxe para a vida dele. Você sabe que a minha família, por parte de mãe, é negra, né? Olha. A minha avó, ela é morena, assim, tipo você, assim, sabe? Uma mulata bonita. E a família da minha avó casou com meu avô, que é filho de italiano. Então, Uhum. a gente misturou por causa, né? Ficamos mais, assim, café com leite por causa do meu avô. Mas a família da minha avó é toda descendente de negro. E daí, eu, por exemplo, a gente, né, mudando o prisma um pouco para essa parte de crença que a gente tem, tudo, né, as minhas ancestrais, mulheres, são negras. Olha, de todos nós, Né? né? De todos De nós. todos nós. Porque antigamente tinha os índios, a família da minha mãe é Sim. descendente de índio. Então, são pessoas mais escuras também. Sim. Tem um tom de pele diferente do que eu tenho. Sim. Só que assim, em várias vivências terapêuticas que eu fiz, sempre aparecia para mim as mulheres lá, né, que são as ancestrais negras. Então, eu sou bem descendente de escravo, porque se você for ver a minha bisavó, por exemplo, a abolição dos escravos faz pouquíssimo tempo. As pessoas falam e faz pouquíssimo tempo, gente. Sim. Né? Não faz muito tempo, faz 140 anos, Uhum. né? E eu falo, como a gente herda de 7 gerações para trás, eu tenho crenças, né, alguns traumas que são das dores Das ancestrais. que aquelas minhas ancestrais negras passaram na época que elas eram escravizadas. Sim. Entendeu? E que veio passando de geração para geração, Uhum. né? Agora, quando a gente vai mudar, vou falar uma frase polêmica. Você me corrija se eu estiver errada, porque de verdade, hoje em dia... A gente tá aqui pra aprender. Hoje em dia, o que acontece? É aquilo que eu falei no começo. Parece óbvio, né? Mas não é. Às vezes a gente fala coisa que a gente acha que não tem preconceito embutido e tem, Uhum. né? Então, às vezes quando você vai falar com uma pessoa que pode ter um gênero sexual diferente do seu, uma pessoa que tem uma cor de pele diferente da sua, que tem uma etnia diferente da sua, a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes a gente fala coisa que pra gente pode parecer normal, mas tá atingindo o outro, né? Que é uma falta, às vezes, de conhecimento, e estamos aqui todos para aprender em conjunto e evoluir. Mas tem uma frase que eu escuto muito, tem algumas pessoas em comum, que vira e mexe a gente entra nesses debates, né, de militância, que o pessoal fala, da opção gênero sexual, de tom de pele, e você vai saber me falar muito disso, que o pessoal fala, os negros são mais racistas, eles são mais preconceituosos com eles mesmos do que os brancos. Gente, já escutei muito isso. Não é uma Nossa. frase muito dita? Muito. Tipo, nossa, vocês estão criando tempestade em copo d'água. Vocês são preconceituosos, todo mundo é igual, todo mundo, sabe? Tem pessoas que assim, acham que a partir do momento que eu estou falando sobre o problema, eu quero enfatizar o problema, eu quero que esse problema realmente exista, tipo, ele... Eu não consigo nem explicar direito, porque assim, isso não entra na minha realidade, né? E é o que eu falei no começo. A gente fala sobre isso porque realmente existe. As pessoas precisam ganhar consciência, ganhar né? consciência que isso existe, sabe? É que nem, por exemplo, vou até dar um exemplo de uma criança que chupa chupeta, por exemplo. Tá chupando chupeta há muito tempo e a criança, os pais querem tirar, mas não sabem como fazer isso. E aí eles sempre deixam a criança escondido, sabe? Chupar a chupeta ali, e aí o que acontece? A gente sabe, né, que aí os dentes aquilo ali vai evoluir, Gerar um problema. O que os pais precisam acreditar, tipo assim, ok, meu filho precisa parar de chupar a chupeta, vou tirar a chupeta dele, e é isso, eu não posso, não, meu filho não usa chupeta, acabou. Entendeu? Não, você precisa acreditar no problema, o problema tá ali, entendeu?
E com o racismo é a mesma coisa, entendeu? O racismo existe. Ele existe, ele é cruel. Aham, E as pessoas, elas têm que ter essa consciência exato. do problema. Ter a consciência que ele existe. E assim, a partir do momento que ele existe, ok. O que eu posso fazer para combater ele, sabe? E como você falou, você estava comentando, né? Eu sou uma pessoa que assim, gosto muito de conversar e acredito nessa vertente de combater o racismo através da educação. E a gente até começou um projeto no movimento sobre termos racistas que a gente fala no cotidiano e não sabe, né? Por exemplo, morena, né? E assim, gente, tudo isso eu comecei a aprender com 14 anos, sabe? Que a gente sempre fala que tem pessoas negras que percebem que são negras e que tudo que acontece com elas é por conta, né, a maioria das coisas que acontecem é por conta do tom da pele, quando são crianças, quando são mais velhas. Me deu essa realidade quando eu tinha 14. Então, aí eu comecei a aprender, então cada dia eu tô aprendendo mais. E era comum as pessoas me chamarem de morena, e eu falava, ok, eu sou morena, tipo, eu não sou negra. Eu achava que eu realmente era morena. Aí eu fui aprender que não, morena é cor de cabelo, né? Quando a gente se refere à pele de alguém, a gente se refere a branco, preto ou negro, né? Os dois estão corretos. E, por exemplo, mulata, que você falou também. É um termo errado, porque a origem vem de mula, né? Esse termo. Uhum. Mas é muito comum você ver em livros de história, porque era um termo usual para eles se referirem a um filho de um senhor de engenho com uma escrava. Então é muito normal você ver em livros de história, sabe? Mas quando você tá no cotidiano conversando com alguém, tal, aí não é tão legal se falar, né? Então eu sempre falo com meus amigos com quem eu tô conversando. Assim, sempre a pessoa tem um nome, né? A gente chama ela pelo nome, mas se você quer falar sobre alguém, tal, usa o termo negro, preto, os dois estão corretos. Tem pessoas que preferem mais o negro, mais o preto, sabe? E o moreno, ele surgiu porque as pessoas queriam amenizar o impacto de ser preto, de ser negro, porque, meu Deus, é ruim, né? Porque, assim, sempre o mundo tinha essa visão, ser preto, ser negro é ruim, então, pra eu não chamar aquela pessoa, né, disso, vou chamar ela de moreninho, né? Então, isso é algo que, assim, vem mudando, as pessoas estão aprendendo, em casa mesmo, os meus pais sempre me chamaram de morena. E aí, eu conversei com eles, expliquei, tal. E é isso, dá tempo ao tempo, que nem você estava comentando da sua avó, né? Em casa, as minhas tias odeiam o meu cabelo. Todas são pretas e, assim, elas não gostam do meu cabelo. Elas falam que meu cabelo é feio, tal. E, assim, eu entendo elas. Porque elas são bem mais velhas, elas são tias do meu pai, na verdade, mas em casa parece a Vila do Chaves. Tem um monte de casa. Na frente da casa da minha tia, atrás do meu tio, e em cima mora a gente. E então, assim, foram vários anos, racismo estrutural fez elas acreditarem que o cabelo delas era feio. É uma crença que elas têm. É uma crença que elas têm. Então, hoje elas alisam o cabelo, mas para mim, tipo assim... E daí, o que entra? Entra que, tipo assim, a Michelle não vai arrumar uma oportunidade boa de emprego porque ninguém vai citar o cabelo dela, porque era assim na época delas, né? A Michelle não vai ter sucesso na vida, a Michelle vai ser vista como feia, a polícia vai atrás da Michelle, entendeu? Então, é muito medo, sabe? Então... Como é forte, né? É muito forte, porque assim, as pessoas negras, elas convivem com medo, sabe? Com medo. E, assim, até quando as pessoas, né, da frase que você falou, os negros são mais preconceituosos do que os brancos, tal. É só você olhar estatísticas. Olhar a volta. Olhar a volta, sabe? Eu falo para os meus amigos fazerem o teste, tipo assim... eu assisti uma palestra de uma historiadora que ela tinha dado até um nome para esse teste, eu não lembro agora. Mas ela falava assim, chega no lugar e conta quantas pessoas negras tem, sabe, em determinados lugares. Quando eu saio em alguma balada, alguma coisa assim, a primeira coisa que eu reparo é isso. Se eu vou em um lugar, sabe?
Então, olha a estatística de pessoas presas. Tipo assim, a maioria é negra, sabe? Olha, entra numa faculdade federal, entra numa faculdade pública, que são as mais difíceis de passar. Entendeu? A maioria é branca. Tocando nesse assunto, eu vou falar mais uma coisa polêmica. Conte-me. É verdade, porque falar de tom de pele e dos negros tem muita polêmica envolvida. Uhum. É um assunto polêmico. Já começa que outro dia, juro, cortando. A minha filha, eu não sabia se eu corrigia a minha filha, que é errado falar que a outra pessoa é negra ou se é preta. Olha que coisa. Eu fiquei com essa dúvida, porque eu falei assim, gente, pra mim, Fabiana, se eu fosse negra e alguém falasse, ela é preta, eu não ia ligar. Uhum. Né? Porque pra mim, negro, preto, é a mesma, mas dependendo de como isso soa. Daí eu falei pra ela, não, filha, não é negro. É uma pessoa negra, né? Tava explicando pra ela. Então, a gente tem, é tudo muito polêmico, né? Sim. Porque é aquilo que eu falei, a gente não tem tanta, parece óbvio algumas coisas, mas não são, Uhum. né? E outra coisa que eu acho que eu escuto muito o pessoal falar, gente, muito assim, né? Sempre que tem o papo sobre isso, é sobre o sistema de cotas. Uhum. Né? Que, assim, mas ter cotas para negros já é um preconceito. Muita gente fala isso. Muita gente. E aí, é aquele momento que você tem que pegar, se eu acho que isso é um preconceito, mas por quê? Sabe? Se questione. Quando vir uma informação assim pra você, mas por quê? Por que que a cota tá ali? Bom, vou dar um exemplo assim, que assim, eu sempre, até pros meus alunos, eu falo sobre isso. Vou fazer uma prova, vocês duas vão fazer uma prova. Vocês duas. Eu dou o material pra você. Todo o material que você precisa. Pra você, não. Quem que vai melhor na prova? Ela, é lógico, né? E o que aconteceu? Quando a gente teve a, né, libertação, entre aspas, dos escravos, né? Porque aconteceu a libertação, mas no dia seguinte, né? Todo mundo... A gente fala sobre o dia 13, mas ninguém fala sobre o dia 14, né? O que aconteceu no dia 14? Viu? Ok, não eram mais escravos, mas não podiam estudar, não podiam entrar numa escola, não podiam entrar numa padaria, não podiam fazer nada, não tinham oportunidade de trabalho. Então, como que uma pessoa negra que foi privada tanto tempo de tantas coisas consegue chegar no mesmo patamar de uma pessoa branca que sempre teve tudo, sabe? Então, as cotas, elas são reparações históricas. E elas são necessárias. Muito bem colocado. Sabe? Porque a gente precisa ocupar lugares que antigamente eram impossíveis pra gente. Foi tirado, né? Foi tirado da gente, né? Foi tomado esse direito, né? Exato. Então, as cotas, elas são necessárias, são reparações históricas. Eu creio que, assim, um dia a gente não vai mais precisar. Que um dia, assim, vai demorar, a gente sabe que vai demorar. Mas que um dia eu vou entrar numa faculdade e eu vou ver o mesmo número de pessoas negras e o mesmo número de pessoas brancas, sabe? Então, e assim, é muito nítido a gente... Eu mesma, né? Eu trabalho, todas as escolas que eu trabalho hoje são particulares. E o hotel fazenda que eu trabalho de final de semana é um hotel fazenda de luxo, sabe? Então, gente, é nítido. Nas escolas que eu trabalho, a maioria das crianças, todas brancas, funcionários, assim, nas escolas que são um pouco mais caras, tal, não tem tantos funcionários negros. Eu trabalho em outras escolas mais simples, que são particulares, e a gente tem mais alunos negros também. Mas no hotel de luxo, gente, é bizarra, assim, a discrepância. Porque, assim, funcionários, a maioria, todos negros. E hóspedes, assim, eu trabalho lá fazem 5 anos. Dá pra contar em uma mão a quantidade de hóspedes negros que eu vi lá, sabe? Sim, porque a diária lá é R$2.000. Misericórdia. Sabe? Então, é isso, a gente... E lá é uma fazenda que era escravocrata, sabe? Tinha produção de café, tal. E eu faço questão de, quando eu tô fazendo uma trilha, que lá a gente trabalha com educação ambiental e com recreação infantil. Então, a gente tem várias trilhas lá, tal. Trilhas que a gente tem, por exemplo, como era uma fazenda que produzia café, a gente tem a roda d'água, que gerava energia, tal. E aí e foram os escravos que construíram tudo aquilo lá. E quando a gente passa por trilhas que pegam aquela região,
a gente sempre explica e troca uma ideia com as crianças. Tipo, vocês sabem o que é um escravo? Sabe? Porque eles precisam saber. Desde do quanto, não importa a idade que a criança tem, ela precisa entender, né? É lógico que a gente vai adaptar aquele assunto para cada idade, né? Mas é importante porque aí depois a criança nasce uma criança quadrada e aí ela vai ter que se desconstruir quando estiver mais velha, sabe? Que é um pouco do que você tocou no assunto da sua própria família. Uhum. Elas entraram dentro da matrix delas, que para elas serem aceitas, elas tinham que ter o cabelo liso, Uhum. porque o cabelo negro é feio. Então, para elas se enquadrarem, serem aceitas, elas são negras, porém elas têm o cabelo liso. Exato. E você, por ser da família negra, que tem o cabelo black, você assumiu total a sua figura mesmo, né? Essa é você. Sim. E elas não aceitam, porque você não tá dentro da mesma egrégora que elas criaram para a situação. Uhum. Você sabe que eu usei o termo mulata, né? E você explicou que não é correto. E eu tenho, né? Como eu disse, minha família, ela vem, né? Minha avó, ela é mulata, que não pode falar, né? Mas, tipo... E eu sempre usei muito o termo mulata a minha vida inteira. Sabe por quê? Porque eu tenho... Tipo, na minha família, nós somos só mulheres. E uma das minhas primas puxou mais o tom de pele da minha avó, Uhum. né? Nós não, mas essa minha prima é mais negra, assim, do que nós. E daí, ela não gostava quando ela era mais nova. Olha. Ela não gostava. Ela, tipo assim, não era uma coisa que ela escancarava. Mas ela se sentia incomodada dela ser a única Mulata. diferente das Sim. primas. A única parecida com a avó. Uhum. Então, eu usava muito esse termo porque era o termo que ela se sentia melhor de ser denominada. Uhum. Porque ela não seria negra. Mas ela também não era branca. Então, ela era mulata. Sim. Entendeu? Mas- Ela passou a aceitar mais, assim, o tom de pele dela, que é mais pro negro, depois de adulta. Depois de adulta. E ainda, às vezes, dentro da minha família mesmo, a gente tem algum debate, eu falo, nossa, eu acho lindo o tom de pele da fulana, porque ela é negra e os traços, né, a mistura que gerou, né, ficou super bonito. Ela pegou o tom de pele do negro. Daí, não, ela não é. Não, ela é. Não, ela não é. Não, ela é. Ela é. E tá tudo bem. Uhum. Entendeu? E tá tudo bem. Que daí é aquilo que você tava falando e você tá falando agora também. As pessoas, né, têm ainda esse bloqueio. Sim. Que é um bloqueio mesmo. Que é um bloqueio mesmo, porque é o que ela falou. Antigamente era atribuído a algo ruim. Uhum. Né? E se você Então for tem. Aí ver- seus, né? Que nem você falou da sua família. Na minha família, a gente ouve muito mulato, Ah, muito morena, comum. morena, Uhum. Morena Jambo. Quem já morena ouviu? jambo. Morena Jambo. Eu cresci. Você sabe que eu fui entender que a minha avó era negra depois de maior, né? Porque como a minha avó é Morena Jambo. O que Eu é nem esse sei o que é Morena jambo? Jambo, mas por muitos anos, nem eu sei também. Então ficou aquilo na sua cabeça. Por muitos e muitos anos eu falava que a minha avó era Morena Jambo. Fui começar a falar que a minha avó era negra adulta. Depois vamos pesquisar o que é o quando jambo. eu fui vindo na minha consciência, eu falei, não, ela é negra. O que é Morena Jambo? O que é isso? O que é uma Morena Jambo? Que é as classificações que as pessoas Sim. davam, porque você falar negra, ela é negra, era atribuído a algo ruim, Uhum. né? Exato. Você já teve algum... Porque você é nova, né? E a gente fala que o mundo tá tendo mais consciência, né? Sobre isso, graças a Deus, e que continue cada vez mais, né? Mas você já teve, assim, alguma dificuldade de arrumar trabalho? Porque a gente sabe que, estatisticamente falando, para quem não sabe, pesquise lá, joga no Google, que o maior índice de desemprego é entre os negros. E que o índice de desemprego dentro das mulheres negras é gigantesco, né? E muitas, às vezes, chega lá numa seletiva, às vezes dão preferência para branca do que para a negra. Você já se sentiu nessa situação Olha, alguma vez? nunca eu tive esse privilégio, sabe?
de nunca sofrer racismo com os meus chefes, né? De eu estar numa entrevista e isso acontecer, né? Eu comecei a trabalhar bem nova, com 15 anos. Daí sempre trabalhei com criança, então eu trabalhava como babá e sempre foi muito tranquilo. Depois trabalhei em consultório odontológico e daí depois tive vários outros empregos, trabalhei em padaria e em 2019, aí já trabalhava no hotel já tinha trabalhado em escolas, mas de trabalho informal. E depois, em 2019, eu comecei a minha faculdade e desde então eu só trabalho em escolas. Trabalhei em várias escolas já, né? E é lógico que, assim, a gente vê o preconceito gigantesco acontecendo em vários lugares. Mas, assim, com os meus chefes, em entrevista, nunca tive isso. Mas já aconteceu de hóspedes da fazenda serem preconceituosos. Quando eu trabalhava na padaria, clientes, assim... Tem um acontecido, né, que me marcou, assim, muito. Que foi um pouco antes, assim, de eu realmente... Porque, assim, com 14 anos, eu me percebi como negra, percebi que as coisas que aconteciam comigo eram por conta do meu tom de pele, que eu precisava... Eu tinha cabelo liso, na época eu alisava, eu tinha progressiva, porque pra mim meu cabelo era horrível. Horrível. Pra mim eu era horrível, sabe? E, assim, eu falo, né... No meu Instagram, por exemplo, eu adoro falar que eu sou maravilhosa, que eu sou linda. Mas eu também falo lá que todo dia é uma nova luta, sabe? Porque todo dia eu acordo, a gente se olha no espelho e fala, tá, qual é a mulher branca que vai roubar meu lugar hoje, sabe? Então a gente tem isso na nossa cabeça. E eu não posso ignorar isso também, eu preciso cuidar disso. Então, ok, sabe? Então, cada dia que passa... a gente vai, não, eu sou maravilhosa, eu sou linda do jeito que eu sou, sabe? Então, é um processo. E aí, com 14, a Fabi Pacheco, aliás, um beijo, Fabi e Tássia, foram duas mulheres que, assim, uma mãe e uma filha, que me ajudaram muito a me reconhecer como negra, a me reconhecer como linda, como maravilhosa. E elas sentaram comigo, conversaram muito, assim, me ajudaram muito na minha trajetória. E elas falavam, Michele, acorda, entendeu? Você é extraordinária. E aí, depois daquilo, eu comecei a querer aprender mais, né? E aí, eu tava trabalhando na padaria essa época, e um cliente chegou, e detalhe, o cliente era negro. O cliente chegou, fez o pedido, nanana, dele, posso fazer uma piada com você? Eu falei assim, fale, né? Eu sempre fui muito simpática com os clientes, nananã. Aí ele falou assim, sabe quando o negro mente? Eu falei assim, dele. Quando perguntam que tem alguém no banheiro e ele fala que tem gente. Nossa. Tipo, querendo falar que negro não é gente. Gente, eu fiquei assim, ó. Na hora, Nossa. assim, a minha reação foi gelar. Eu gelei, eu só entreguei o pão dele e saí, deixei ele falando sozinho. Fui pro fundo da padaria, eu chorava. Naquela hora eu não consegui, sabe? Hoje em dia, qualquer coisa que me falam, eu já... Rebate na hora. Nossa, tô com 2 pedras na minha mão já, sabe? Mas assim, naquele momento eu fiquei, gente... Você não estava preparada para aquilo. Hoje em dia você já tem mais preparo para argumentar, para trazer, né? Exato. E Mas assim, chocante. para você ver como o racismo ele é tão forte que ele faz com que os próprios negros tenham essas falas, sabe? Eu mesma, quando eu era mais nova, meus amigos sempre faziam piadas racistas comigo, que eu não tinha noção que eram piadas racistas, e eu não falava nada. Eu sabia que tinha algo de errado, mas eu não falava nada. Então, é um processo, né? Que, assim, todos precisam passar, até os negros precisam passar, tipo assim, pra acordar e falar, mano, não. Eu vi um vídeo na internet há uns meses atrás que eu fiquei bastante... como a vida, né? Era uma jornalista que ela tava... Não lembro por que ela tava indo entrevistar uma senhora negra. E a senhora negra estava muito emocionada, chorando, não lembro o que era o ocorrido. E a jornalista tinha estendido a mão para ela. Eu vi. Você viu esse vídeo? Sim, ela tava presa...
ela era empregada de alguém. E a pessoa Isso. prendeu ela, tipo assim... Escrava, né? Como se Escrava fosse mesmo. escrava. É. E aí a repórter, ela falava, até a mão aqui, que ela... Não, eu não vou tocar na sua mão, eu não vou tocar na sua mão. Ela falou assim, daí a repórter foi com jeitinho, mas por quê? Pega aqui, daí a repórter pegou na mão dela, ela, porque eu fico olhando a minha cor com a sua e eu me sinto suja. Como é forte, não? Né? Porque ela foi escravizada por muito tempo por aquela família, né? Tipo, é o caso mais antigo, agora eu me lembrei de uma situação escrava, assim, nos tempos de hoje, né? E ela, provavelmente, era aquilo que passavam pra ela, né? Deviam de tratar ela assim, como se ela fosse suja. Pensa. E ela não ela tava com vergonha. Ela falou pra repórter, eu tenho vergonha de segurar na sua mão. Sim. Olha que forte. O quanto ela não deve ter sofrido psicologicamente no ponto dela não querer que um outro branco ou qualquer outra cor, independente, tocasse nela. Deve ter muito hoje em dia, você vai saber falar com mais precisão, né, que vivencia isso no seu dia a dia, que devem ter muitas jovens, crianças, adolescentes, ou até mesmo mulheres negras, que elas talvez não falem, mas dentro de si às vezes tem um pouco de vergonha, de se sentir diferente por causa disso. Por causa dessa, né, dessa cultura, dessa problemática social que a gente vem, né? Veio de um histórico, né? É bem curioso. E eu acho que uma coisa que eu quero trazer aqui, que eu acho muito legal você falar sobre isso na internet, traga cada vez mais. Porque quando eu e a Rafa tivemos a ideia de trazer alguém, a gente, pesquisamos. Rodamos a internet atrás de uma pessoa, uma mulher negra, que falasse da forma, com ativismo da raça negra, da mulher negra. A gente não encontrou. Eu falei, vamos ver se tem alguma influencer negra, né, que influencie pessoas. Não encontramos. Nada. Eu perguntei para uma outra colega que é influencer, ela parou e me respondeu, Fabiana, eu tô chocada. Não tem. Que eu não encontrei nenhuma influência. Porque eu falei pra ela, você que é do meio aí, das blogueiras, digital influencer, vê se você encontrar alguma, me fala. Aí ela pegou e falou, Fabiana, eu tô chocada, não encontrei nenhuma. Ela falou, tô impressionada que eu também não sigo, que não tem. Exato, mas E aliás, deu uma polêmica gigantesca esses tempos atrás, porque o prefeito de Sorocaba chamou vários influencers para fazer alguma coisa, algum projeto. Algum projeto, eu lembro disso. Algum projeto. E aí postaram uma foto na prefeitura. O Instagram da prefeitura postou a foto e na foto só tinha pessoas brancas. E aí na hora a gente falou assim, quê? Como assim? E assim, nós, né, eu, Michele, que enfim, não é. Às vezes a pessoa vem com um argumento, mas é porque eu não vivo nesse meio, como que eu vou conhecer alguém? Mas a partir do momento que você percebe que você não vive nesse meio, você necessita procurar alguém para que você, sabe, faça parte dessa roda. Exato. E a gente falou assim, aí eu postei no meu Instagram e no Instagram do movimento vários stories falando sobre, eu falei, gente, isso é muito errado. Daí falaram, mas então poste influencers negros. Aí eu fui, tirei print de todos os Instagrams de influencers negros que eu conheço daqui de Sorocaba, compartilhei todos no meu Instagram, sabe? Eu até fiz um destaque depois. Tem aqui mais influencers? Tem. Eu não achei, gente. Então, mas realmente, e assim, aí vem também outro que daí a gente consegue ver que realmente a nossa sociedade continua racista, né? As pessoas que são mais consumidas, né, são as pessoas brancas, né? Então, a gente tem, assim, influencers negros que estão mais na comédia, a gente tem influencers negros que falam mais sobre moda, mas os que prevalecem são as pessoas brancas. Porque, infelizmente, as pessoas são muito ignorantes. Tipo, eu já sei, não quero aprender mais. Tipo, não quero aprender, então não vou, essa pessoa só fala sobre isso, não vou, né? Eu mesma, no meu Instagram, eu falo sobre um monte de... Assim, eu tento ser eu falo, blogueira em tempo real, mas é muito difícil. Difícil por causa da rotina, né? Eu tenho 5 empregos, sabe? Faço faculdade, é muita coisa, né? Você sabe que eu escutei um comentário racista num nível... Falei, eu vou levar isso no podcast. Foi faz uma semana. Tava aparecendo aquela cantora Isa na TV. Maravilhosa. Eu falei, gente, eu acho essa mulher maravilhosa. Comentei assim, né?
Daí uma pessoa virou pra mim e falou... Falei, gente, que negra linda. Falei assim, né? Que mulher linda. Ela é linda. Daí a pessoa olhou pra mim e falou, lógico, você acha ela uma negra linda porque ela não tem traço de negro. Mas o que seria o traço de negro? Então, eu fiz a mesma pergunta. Eu falei, mas o que seria um traço de negro? Né? Porque no comercial ela tava com o cabelo liso. Né? Olha lá, ela fica com o cabelo liso, ela não tem nariz de negro, ela não tem a pessoa falou o beiço de negro. Daí eu falei, como que não? Olha a boca linda que ela tem, todo mundo fica enfiando. Eu até falei, o negro ele tem o privilégio que não precisa fazer preenchimento, aí eu não tenho. Exato. E olha Falei, como é, a né? maioria dos negros tem aquelas bocas lindas, né? Tem lado carnudo, é característica, né? Mulherada se mata aí. Daí eu falei, e ele falou, não tenho beiço de negro. Eu falei, mas se ela... Eu falei, olha o lábio dela. Eu falei, a mulherada se mata pra pôr, não precisa. Daí a pessoa falou isso pra mim, que ela não tem o traço. Mas olha, daí começou a justificar, mas olha o nariz dela. Mas e assim, olha como assim, assustador. No negro, né, na pessoa negra, eles acham feio esses traços, né? A boca grande, o nariz grande. Mas uma pessoa branca, se colocar botox na boca, é lindo. Né? Primeiro então... que é difícil você ver negro narigudo. Vamos falar? Você já viu negro com o nariz tocando igual o meu? Raríssimo. Não vamos tocar nesse assunto, porque meu filho falou que eu sou uma bruxa linda e que eu não tenho nariz grande. Eu falei, ninguém conta a realidade pra ele, pelo amor de Deus. Porque eu fiz rinoplastia. E ele não sabe. E ele olha pra mim e fala, mãe, você é uma bruxa linda. Você não tem aquele narigão com aquela verruga em cima de bruxa, nem nada. Eu falei, gente, ninguém revele pra ele, nunca. Nunca, não mostra minha foto antiga. Faz quanto tempo que você fez? Faz anos já? Eu fiz logo depois que ele nasceu. Então, assim, ele não cresceu comigo com o nariz grande. E mesmo se ele fosse pequenininho ou alguma coisa, ele não ia lembrar. E outro, perfil. Você pega, assim, uma pessoa negra de perfil, eu acho um perfil lindo. Sim. Nós, né? Tipo assim, se eu ficar de perfil, eu não tenho queixo. O nariz é grande. Começou ela com o problema dela. Aí eu não parei de responder a pessoa, porque eu fiquei meio assim... Eu fiquei sem reação. Aí eu tenho, a boca nossa é um pouco mais carnuda por conta da família da minha mãe. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem reação com o comentário da pessoa, assim. Sabe quando eu falei, nem vou levar dia? Porque eu falei, mas por quê? Eu falei, eu não vou... Sabe quando eu fiquei assim? Eu fiquei sem reação. Mas pessoas já chegaram pra mim e falaram assim, nossa, você é muito linda, pelo menos, né? Você tem um narizinho pequenininho, não é aquele grandão que nem de negro forte, né? Eu falei, ai, gente, eu não acredito que estão falando isso pra mim, sabe? Então, tem gente que fala, tipo, nossa... Eu fico, gente... Senso passou longe. Não, passou longíssimo. É que as pessoas, elas não entendem o limite da língua delas, tem hora. A gente também tem hora que não entende, né, Fabiana? Eu principalmente. Mas é isso, a gente vai, sabe? Mas eu acho que é aprendendo, né? Porque que nem eu falei, muitas vezes, até pra... Eu posso falar assim, eu sou uma pessoa, que você falou isso no começo, eu sou desprovida de preconceito. Eu não sou racista. Mas às vezes, sem querer, na sua fala, tem argumentos, tem coisas racistas. Sim, exato. E a gente tem que se informar sobre isso. A gente Todo tem que mundo já saber. foi racista. Até com questão de gênero sexual. Às vezes você tá falando coisas que você não percebe, mas você tá sendo preconceituosa. Foi o que eu falei, todo mundo é racista, todo mundo é preconceituoso, até que consiga entender o que ela está falando, para que ela possa sair dessa bolha e entender o quanto ela foi preconceituosa, maldosa em algumas situações. Porque eu falo, na escola a gente zoava. Eu não vou ser hipócrita de falar que não zoava. Você zoava? O quê? Alguém? Na escola, você era? Eu já fui muito zoada na escola. Eu já fui muito zoada e eu zoava também. Eu também zoava, hoje em dia já não pode. E foi o que a Michelle trouxe. Ela falou, quantos amigos meus faziam brincadeiras que hoje eu entendo que é racista. Sim. Mas naquela época, não tinha. Não tinha. Não, a gente falava chupeta de baleia pro amigo gordinho. Olha. Né? Eu falei também. Falava.
É que você é mais nova que a gente, mas na isso, é nossa época. Fala aí, você- Boninho. Era bullying atrás. Acho que a gente minha mãe ia estar presa, sua mãe ia estar presa, porque era muito bullying na nossa época. Era muito. Então era chupeta de baleia. Eu tinha um dente enorme, me chamavam de ratazana por causa do dente. Gente. Filha, eu vou contar uma que, ó, as minhas amigas, na hora que elas assistirem, elas vão concordar e cascar o pico de risada. Tinha dia que eu entrava na sala de aula, se eu entrasse atrasada, o povo fazia assim, porque eu roubei todo o ar da sala. Gente. Jura? Por toda a vida ter usado. Pense, fale pra uma criança desenhar uma menina feia. É dentuça, nariguda e de óculos. E você tinha... Eu era essa pessoa. A própria Beth. A própria Beth a feia. Então, assim, você recebia a zoeira. Agora você dá cabelada na cara deles e fala Agora que eu linda. zoava. E eu zoava também, era óbvio. Então, eu também zoava, gente. Eu lembro que eu tinha o cabelo muito liso mesmo. E tinha um amiguinho que ficava falando, olha lá, o cabelo dela da vaca lambeu, olha lá, chegou ela, o cabelo da vaca lambeu, e ainda tem um pouco de testa, o cabelo era muito liso, assim. Ficava aquela coisa, Mortícia Adams, me chamavam de Mortícia, de Ticinha, porque eu tinha o cabelo bem preto, magra, aquela coisa escorrida, assim, ó. Pensa, era muito de bullying. Mônica, Até... de Tucano. E quando eu tinha amiguinho assim, negro na sala, também sofria bullying. Mas eu acho que na nossa época, a gente não fazia piada carregada de maldade. No ódio. No ódio, igual é hoje em dia. Sim. Né? Hoje em dia as pessoas parecem que... O mundo tá evoluído em partes, mas parece que as pessoas são cruéis quando vão fazer uma piada, fazem pra machucar o outro, vão na dor do outro. Sim. Eu acho né? que naquela época a nossa zoeira era zoeira mesmo, assim. Isso, era Pegava no brincadeira. ponto que doía da pessoa, lógico que pega. Pra Você zoar. pegar o nariz, uma cor, qualquer outra, a gordura da pessoa, você pega pra cutucar ela. Mas não tinha, as crianças, elas não tinham um nível de maldade de tipo, não, eu vou fazer isso porque eu sei Sim. que vai gerar algo nela e ela vai sofrer. Não, era Os na hora. próprios desenhos. Mas os adultos tinham. Adultos Tinham. sim, mas as crianças não. Mas hoje As em dia, crianças- até as crianças são maldosas. hoje em As dia. crianças são maldosas hoje. E eu Né? posso afirmar. Você pode afirmar. Elas Sim. são maldosas, elas são cruéis. E a gente tenta dia a dia e... Mas os desenhos da nossa época também faziam... Por isso que a gente fazia bullying. É o Chaves. Ó o Nhonho, gente. O Nhonho é o Nhonho. Sim. Quantos gordinhos você já não chamou de Nhonho na escola? Eu, vários. Chupeta de baleia, engonho. Rolha de poço. Sim. Era cada coisa. O Willy, né? A gente zoava. E a gente era muito zoada. E a gente Sim. era muito zoada. Hoje as crianças, elas não zoam nesse nível. Elas não zoam nesse nível. Elas nem Não. podem, meus pais são chamados na escola. Exato. Mas elas zoam no nível que é o que você tá trazendo. De um nível... Maldade. Maldade. De maldade. De maldade. Mas eu, assim, e é a mesma coisa também, falando, não, mas criança é pura, criança não é maldosa. Não. Só que ela tá convivendo ali naquilo, ela vai ter atitudes maldosas, sim. Ela pode não entender por que ela tá tendo aquela atitude, mas ela vai ter uma atitude maldosa, né? Então, já tiveram casos na sala que eu trabalho de estarem xingando uma criança mais gorda. Eu falei, mas assim, primeiro eu cheguei e falei, gorda é xingamento, por algum acaso? Eles ficaram assim, eu falei, não, gorda é uma característica, né? Arrasou. Então, tem crianças que são mais gordas que as outras, mais magras que as outras, e é isso, não, xingamento, de onde você tirou isso? Tá sabendo nada. Então, você tira a cara da criança ainda. Você tira a Sabe? cachoeira dela. Entendeu? Então, Que é uma... Antigamente, você falar gordo, você era um xingamento. um xingamento. Pra você ver como estamos... Gorda ou fiapo de manga, ou chassi da bicicleta. Eu era o chassi da bike. Gente, olha, ela só... Porque era assim, ó, eu era um palito. Um palito com nariz gigante. Ai, eu sempre fui uma sanfona. Tinha hora que eu tava gorda, tinha hora que eu tava magra, Não, tinha hora que eu tava eu gorda, sempre tinha hora que eu fui tava muito magra. seca. Até hoje eu sou assim. Então eu era zoada por ser muito magra. Meu pai chamava de atleta. Eu falava, por que atleta? Eu sofria bullying na Nada minha de casa frente, com a minha mãe. nada de costa, só tem nariz só respira. Ai, gente. Só respira. Só respira. Só respira. Só respira. Só respira. E era isso. E a gente só... Era assim, saudável a criação da gente. Mais ou menos.
Mais ou menos. Era uma época, assim, bem saudável. Foi saudável. Bem. O pessoal tinha bastante consciência das coisas. Não, mas ela trouxe uma questão Sobrevivemos. de que criança não é pura. A criança, ela tem a maldade Sim. dela. Mas se a gente pegar pro lado ancestral e começar a entender que a criança, hoje ela tá uma criança, mas ela já foi uma alma. A gente não sabe o que essa alma carrega. O que Exato. passou. O que ela passou, o que ela trouxe, o que ela tá E fazendo. outra, a nível de ancestralidade feminina, a mulher herda, por causa da mitocôndria, 7 gerações de mulheres pra trás. E o homem? O Vá homem, ele saber. vai herdar o quê? Ela vai herdar o que ela A criança. foi. É. Então, assim, ela é uma alma. Essa alma, ela não De vidas é passadas. pura. Uhum. Ela é pura no corpo físico. Uhum. Porém, ela vem com memórias. Sim, exato. Então, eu falo isso porque eu vivo isso hoje. Eu falo que eu e meu marido, a gente tenta moldar as crianças de certa forma. Meu marido, ele não é uma pessoa agressiva, ele não é uma pessoa maldosa, ele não é uma pessoa abusiva, ele é super calmo. O meu filho, de 12 anos, Tem essas características. ele é uma criança que ele tem uma Masculinidade excessiva. excessiva. Eu me arrumando sábado pra sair, ele mais uma vez. Aonde você vai? Eu vou sair. Meu pai vai com você? Não, eu vou sair sozinho. E meu marido ia. E ele tava se arrumando. E eu tava me arrumando, ele. Mas como que você vai sair sem meu pai? Então, assim, ele tem uns traços de machismo absurdo. Uhum. Que não é o que ele aprende em Sim. casa. Então, assim, essa criança... Pera lá, a gente vai olhar ela com outros olhos. Pera lá. O que ele tá trazendo? Quem será que ele foi para ele ter esses traços? E não é o que ele aprende. Então, Exato. assim, é uma luta diária, todos os dias, trazer esse tipo de informação para ele. Se ele falar para você... Ele já falou isso uma vez para mim, e eu acho que eu já trouxe aqui. Enzo, nunca pode agredir uma mulher. Ah, é. Ponto. Ele fala assim, tá, mas e se ela me bater, eu vou bater nela. Ela não pode me bater. Então, se ela não pode me bater, e como que ela vem me agredir? Direitos iguais. Se ela me agredir, eu vou agredir ela. Então, pera lá, da onde que ele tirou isso? Se ele nunca ouviu uma agressão dentro de Porque casa? a alma, ela tem também traços da personalidade dela, né? Puxando agora um pouco pro espiritismo, né? Acredita-se que quando a gente reencarna, a gente passa pelo véu de esquecimento, então a gente esquece coisas que a gente viveu. Você esquece para você vir aqui e não ter a lembrança daquilo. Uhum. Porém, a sua alma carrega. E a sua alma não teve só uma vida, ela já milenar, vidas. Uhum. entendeu? Então você vai trazendo um pouco de histórico, né? E assim é com todos. É com todos. Sim, eu tenho uma amiga que a priminha dela, ela falou assim, de cara, porque a priminha tinha como se fossem memórias, assim, sabe? Quando ela era Acontece. muito, muito pequena. Hoje ela já tá mais velha, então hoje ela não lembra de nada. É. Mas quando ela era bem pequenininha, ela chegava... Uma vez ela falou de, assim, acho que era amigas da bisavó, que ela não conheceu. E, tipo assim, ela falou o nome e nunca ninguém tinha falado pra ela o nome das amigas da bisavó dela, sabe? Tipo, eu passo por algum lugar, eu já vim nesse lugar, mas eu era mais velha, sabe? Tipo, ela ficava de cara. Muito engraçado. Então, agora você imagina, tipo assim, as feridas, né? Que nem as pessoas têm. Se isso acontece no geral. Isso acontece no geral, com todo mundo, independente de etnia, independente de cor de pele, Uhum. independente de qualquer coisa, Sim. É. né? E Mi, traz aí pra nós. Você tem algum recado, alguma coisa que você quer deixar, além do que você já faz, deixar pro mundo sobre essa questão do racismo, da mulher empoderada? Porque pelo que você me falou, trabalha em 5 empregos, que mulher é essa? Multi-mulher, né? Multipotencial. Sim. Multipotencial. Então, assim, o que você pode trazer de informação para quem vai assistir, pra gente também poder divulgar aí? Então, gente, eu acho que, mais uma vez vou falar, a educação é a chave. Então, é vocês pararem e olharem ao redor de vocês. E assim, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer pra melhorar, né? Vamos parar de achar que tudo é mimimi, né? Já deu, entendeu? E não é nem você, porque é impossível se colocar no lugar do outro.
Mas escute o outro, então, sabe? Escute o outro, veja a visão dele. Uma coisa que, assim, além, né, de tudo que a gente sofre, de todos, né, principalmente mortes de pessoas negras que a gente acompanha, o movimento também tem essa vertente que a gente acompanha casos de pessoas negras que morreram. A gente ajuda no que for preciso, tal. Até o caso do Cart foi o último que aconteceu, que o Victor faleceu lá. E a gente também, quando ele faleceu, a gente descobriu que outro menino preto também tinha morrido lá, o Kaique. E é muito difícil, sabe? É muito difícil. E pra mim, esse caso foi um dos mais fortes, porque eu tava lá. Eu tava na festa quando atiraram nele. E ninguém parou a festa continuou, sabe? Então, foi bizarro. Então, isso é muito difícil. E então não é, ele faleceu porque foi coincidência. Não, gente, tinham 10 pessoas e ele era o único negro e ele foi o que levou o tiro, sabe? Então, vocês olharem para essas coisas e falarem, pô, tem alguma coisa que tá errada, entendeu? Não é uma coincidência. Por exemplo, a solidão da mulher negra também, sabe? Isso é uma coisa que muitos também falam que é mimimi e não é, sabe? Se você olhar agora, pegando isso da parte da educação também, na escola a gente aprende que o príncipe, ele vai vir aonde? Num cavalo branco, que o príncipe vai ser loiro, sabe? De olhos claros, de pele branca. A gente aprende isso, e a princesa também, né? E aí, quando você vai crescendo, o que acontece? O seu olhar, assim, amoroso, ele vai para caras brancos, né? Ele vai para mulheres brancas. Então, isso é uma coisa que tem que ser reformulado, né? Tem que ser. Eu mesma, Michelle, quando eu era mais nova, eu não achava. O meu pai, eu sempre achei meu pai lindo. Mas quando eu falava de questão amorosa, eu não achava um negro bonito, né? Então, e eu também não me achava bonita. Então, é uma questão de tempo, sabe? De você falar, pô, né? Por exemplo, e até eu mesma, eu demorei pra aceitar isso pra mim, né? Até eu tenho 23, nunca namorei, nunca fiquei tempo sério com alguém. E sempre que me perguntavam, tipo, por quê? Né? Eu falava, porque eu sou muito solta, porque ninguém me aguenta, tipo assim, porque eu, né, 5 empregos, super independente, eu que pago minhas contas, eu ajudo em casa, eu faço o meu corre. Ninguém consegue acompanhar, tem medo, né? E aí, teve um dia que eu tava saindo com um cara, ele é negro, eu tava saindo com ele, e a gente tava trocando ideia sobre isso, ele me falando sobre as vivências dele, sobre como foi pra ele essa questão de relacionamento. E ele me perguntou, né, mas por que você nunca namorou, nananana? E eu falei isso, daí ele falou assim, Michelle, você precisa falar pra você mesma que o problema de tudo isso é a solidão da mulher negra, sabe? Então, é um assunto que eu sempre falava com todos, mas eu não queria aceitar pra mim, sabe? Tipo, a gente tem isso, que realmente a beleza da mulher branca é a padrão ali, né? Então, é lógico que em uma festa eu vou ficar preocupada, assim, porque, ai, não, elas estão mais bonitas que eu, elas são mais bonitas que eu. Hoje em dia, não, mas, tipo, antigamente, mas elas vão pegar o carinho que eu gosto e eu não. Hoje, não ligo pra isso, mas é uma coisa que afeta muito, sabe? Inconscientemente, um padrão imposto. Exato, sabe? Então, até teve uma publicação que eu compartilhei que falava assim, a mulher mais bonita é a mulher negra, sabe? E aí um monte de gente caiu em cima de mim, falando, Mena, como assim? Isso é errado, não. Mas é que a mulher negra, ela precisa escutar isso. Você precisa falar pra ela que ela é linda, ela precisa, sabe? Então, não é, a gente não tá, até do Black Lives Matter, né? Gente que chega falando, mas não, todas as vidas importam. Mas o que acontece? A vida do negro, ela tá sendo jogada fora, ela tá sendo jogada no lixo. O sangue que tá escorrendo pelas ruas é o sangue preto. Então, aquela vida não é nada, sabe? Então, por isso que a gente precisa enfatizar aquilo, né? E até o Black Lives Matter, ele é um movimento muito antigo, que começou com 3 mulheres, ele é muito antigo, e aí ele ficou mais famoso na época que o George Floyd morreu, tal.
Então, assim, o conselho que eu deixo pra vocês hoje é vocês saírem da zona de conforto, sabe? E quererem entender, tentar entender o que um negro vive, sabe? O que uma mulher negra vive. Já é difícil, pra quem é mulher sabe que já é difícil ser mulher. Ser mulher negra, Mais difícil. sabe? É muito mais difícil, né? E aí vocês começarem a olhar, se questionar. Se acontecer alguma coisa perto de vocês, não fiquem quietos. Porque a partir do momento que você fica quieto, você tá Quem cala concordando. consente. Exato. Você tá concordando com aquilo que tá acontecendo. Então, é você se incomodar com as coisas que acontecem. Ver alguém falando algum termo errado, não é chato você corrigir. Você tá querendo agregar na vida daquela pessoa, sabe? E então até depois eu mando pra vocês. No movimento a gente tem um projeto com vários termos que a gente explica o porquê daquilo. Então eu acho que é isso, sabe? Vocês pararem, olharem e assim, quererem estar na luta. Que não basta você só não reproduzir, você precisa ser antirracista, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer pra ser antirracista, né? E é isso, com as mulheres, cada dia mais a gente olhar pra elas com olhos assim de abraço. A gente precisa ser abraçada, a gente precisa ser acolhida, né? O homem também, né? Porque também a gente também tem a solidão do homem negro. Mas eu acho que é isso. Você tem mais alguma pergunta? Sai da caixa, né, gente? Se informa, vá sim. atrás de informação. Hoje em dia é falado mais sobre isso. Vamos tomar cuidado na maneira como a gente se coloca quando o assunto é racismo, né? Isso, e não ter medo, assim, de perguntar. Não Exatamente, que tenha medo. nem eu hoje aqui não sabia do termo mulata. Já foi um aprendizado, entendeu? Sim. Então, sempre ir buscar informação. Não só falar, eu não sou racista. Busque informação, saia da caixa. Exato, né? E assim, a gente tá aqui, né, a gente fala, né, as pessoas pretas não são um Google pra você chegar e... Mas assim, a gente tá aqui pra conversar, trocar ideia, né, então procure saber. Pô, Michelle, eu perguntei, até a gente viu, né, casos no BBB de pessoas que chegavam e ficavam perguntando um monte de coisa. Pô, você sabia que ia entrar no BBB? Você tinha tempo de pesquisar, né, até nem pra isso, tipo assim, você tá vivendo, vamos pesquisar, né. E a gente tá aqui pra trocar ideia. É lógico que a gente não vai chegar com 5 pedras na sua cara se você, sem saber, né, cometeu teve algum ato. Sabe? Mas é lógico que pessoas que têm a noção do que estão falando, sendo racistas, daí é lógico o fogo nos racistas, sabe? Porque, tipo assim, quando a pessoa sabe daquilo, né, ela tem noção, aí não tem conversa, né? Sabe? Então, eu acho que é isso, a gente parar, sabe? A gente já tá, todo mundo já Sair da caixa mesmo. Né? Tem informação de monte aí hoje em dia. Sigam lá a página, né? Movimento Antirracista. Movimento Antirracista. Sigam a Mi também, a gente vai Michelle deixar Legendary. aqui os canais dela na nossa rede social. Mi, muito obrigada. Eu que Parabéns agradeço. por todo esse ativismo, por estar soltando essa sua voz aí no mundo para trazer mais sobre isso, principalmente através da educação, né? Porque as crianças são o futuro aí do mundo, Sim. né? Muito obrigada pela sua participação aqui também, tá? E solta aí, Boninho. Olá, gente. Vou falar do nosso patrocínio, Orteca Contabilidade. Maridão, mais um episódio presente. Além do Orteca, segue a Mi também, segue o Pode Ciclar, segue Rafa Terapias, Fabi Terapias, tá? Mi, queria agradecer por essa aula que a gente teve. Parabéns por você ser essa mulher incrível, tá no meio da educação, com certeza teremos, né? Espero ter crianças melhores. Amém. Crianças com conteúdos melhores do que nós tivemos, né? Que a gente teve, foi totalmente Nossa diferente. época era por bullying. Por bullying, pura zoeira. E muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, gente. E, assim, é sobre isso, né? A gente tá na luta, tá falando. E agradeço pelo espaço, né, que vocês deram. E é isso, gratidão. Legal, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham,
tá? Toda segunda tem episódio novo no ar, às 8h20 da noite. Já deixo aqui o meu beijo e até o próximo episódio. Eu que agradeço mais um episódio. Obrigada, Fabi. Obrigada, Boninho, tá? Todos tenham aí uma ótima semana. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.